Irmãos, os crentes puritanos do século XVII ensinavam que a comunhão com Deus é uma relação criada pelo próprio Deus. É evidente que esse é um ensino reformado, bíblico. É Deus quem cria esta relação. É Deus quem inicia, quem dá sentido a ela. É Deus que envolve um pecador chamado por Ele, a Ele. Ele se dispõe ao crente. Ele se dispõe de si. Ele não nos introduz meramente numa religião externa. O Senhor abomina uma religião externa. Pelo contrário, meus irmãos, no dizer de John Owen, o grande teólogo puritano, John Owen chegou a dizer: Deus, quando quer ter um relacionamento com o pecador, Deus comunica de si mesmo a nós. Relacionamento com Deus é Deus comunicando algo de si. E é exatamente este ponto que pressupõe todas as epístolas, vamos dizer assim, todos os ensinos, toda a orientação das cartas do Novo Testamento, meus irmãos. É Deus quem dá de si mesmo. Deus não nos atrai a Ele numa relação impessoal. Somente podemos conhecer a Deus, desejá-lo, ter afeições por Ele, porque Ele dá de si mesmo ao crente. Ele insere o crente numa relação com Ele. E Pedro, o apóstolo, nesta segunda carta, parte exatamente deste ponto, meus irmãos, no início da carta, mostrando de uma forma muito eficaz uma exortação em toda a segunda carta com base nesse ponto. A afirmação inicial, vejam a afirmação inicial da carta: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui, como nós vimos no domingo passado, a frase possui em si mesma, está implícita aqui, a fé distribuída por Deus intencionalmente, porque obtiveram, o verbo grego aqui é muito específico. Nós já vimos há 2 domingos que na carta de Pedro há palavras que são precisas do vocabulário apenas da segunda carta. Então, a palavra obtiveram aqui, larrosim, é a palavra que mostra que alguém vai receber uma herança. Uma pessoa foi separada para receber uma herança que é para ela, por meio da sua benignidade, por meio do seu favor. Ele separou algo para que aquela pessoa recebesse. E a fé preciosa, a fé valiosa, a fé honrosa, a fé que é uma obra da graça, é recebida pelos salvos mediante essa separação que Deus faz. Contudo, Pedro, quando inicia a sua segunda carta, difere das introduções comuns às quais nós estamos acostumados a ler no Novo Testamento, das epístolas dos outros e de si mesmo, a primeira epístola. Se os irmãos compararem a primeira epístola com a segunda, vejam na introdução, é uma introdução atípica de Pedro, porque Pedro insere exatamente no verso 2, quando é o ponto onde se fala de uma oração ou de uma saudação, Pedro introduz a palavra conhecimento. E vejam, o verso 2 vai dizer: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E meus irmãos, a própria forma com que Pedro desenvolve a carta, o estilo do amanuense, possivelmente de Pedro, que Pedro usa, a forma singular da carta demonstra a intenção de Pedro desde o início. A graça, meus irmãos, ele deseja que a graça, que é o favor de Deus, a paz que vem de uma nova vida, de um novo relacionamento com Deus, em cada homem e mulher que estão sendo chamados pelo Evangelho, se multipliquem. Eles experimentem muito mais intensamente essa nova comunhão com o Senhor através de um profundo conhecimento de Deus e de Cristo. Mas aqui existe então um elemento chave nessa introdução, porque Pedro está usando a palavra conhecimento, que não é também a palavra conhecimento convencional do Novo Testamento. Por exemplo, Pedro não utiliza a palavra gnosis, conhecer. Pedro está utilizando, que vai aparecer aqui 3 vezes na carta pelo menos.
A palavra epignosis é uma palavra grega com um prefixo que intensifica o conceito. Meus irmãos, ele se utiliza de uma palavra que intensifica o elemento do conhecimento propiciado pela fé. O termo conhecimento que Pedro utiliza aqui, por exemplo, tem o sentido de saber e conhecer mais completamente, saber e conhecer de forma mais eficaz, reconhecer, discernir o que uma pessoa ou algo realmente são, possuir discernimento. Então, é um conhecimento mais eficiente, é um conhecimento que leva mais adiante. E Pedro está aqui referindo-se ao conhecimento de Deus e de Jesus Cristo no desenvolvimento de um crente. Então, isso aqui já indica algo crucial na carta. Como é que a carta já começa? Crentes sempre serão afetados pelo modo como percebem e como crescem na percepção de Deus e de Cristo Jesus. Crentes sempre são afetados a maneira como o crente percebe, e meus irmãos, e como crescem nessa percepção das coisas de Deus. Eu quero entender, meus irmãos, que durante todo o tempo da segunda carta, os 3 capítulos, Pedro está tendo um problema muito sério dentro da igreja, com o falso conhecimento herético que se infiltrou ali nas igrejas da Ásia. E meus irmãos, portanto, este conhecimento que ele vai falar, mais intenso, mais cheio de discernimento, mais eficaz, que o crente deve ter, nada mais é do que um aprofundamento do conhecimento que a salvação genuína, uma conversão genuína possibilita ao crente. Nada mais é do que isto. Que a salvação afete a nossa vida. A verdadeira fé é dada para afetar a vida, e ela afeta por meio do conhecimento que vem até nós. Quem cresce no conhecimento do único e verdadeiro Deus, revelado em Jesus Cristo, quem cresce no conhecimento de Jesus, que foi enviado para salvá-lo, crescerá muito também na paz para a qual ele foi chamado. Crescerá muito na graça, terá melhores percepções, uma melhor apropriação da graça, meus irmãos. Né? J.C. Ryle dizia, se uma pessoa se diz crente, mas não deseja a graça, então nunca conheceu graça nenhuma. A verdadeira fé deseja a graça. O que nós daríamos para estarmos bem na fé? Meus irmãos, a forma de introduzir aqui, de Pedro, de antemão, na segunda carta, já é uma forma para denotar a saúde espiritual necessária à fé. A fé precisa ter saúde, ela é um dom precioso da graça de Deus. O que nós daríamos pela preciosidade da nossa fé? Então, essa semana um pouco ruim de saúde, eu comecei a pensar, vocês já viram que as pessoas, quando estão com problema na saúde, elas são capazes de fazer qualquer coisa para melhorar? Algumas chegam até a entregar seus bens, fazer um plano de saúde de última hora, pagar o plano de saúde atrasado, comprar remédios caros, parar de trabalhar, não dormir tarde, tomar remédios amargos. Pois bem, meus irmãos, exatamente isso aqui. O que nós daríamos para que a nossa fé fosse, de fato, mantida como uma fé sadia? Qual consideração temos tido com a preciosa fé nos dada pela graça de Deus na justiça de Jesus Cristo? Vejam como Pedro começa aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. E se os irmãos notarem bem, na primeira vez que ele fala Deus e Jesus Cristo, ele não está falando de Deus Pai e Jesus Cristo, ele está falando que Jesus é Deus. Ele é o Deus homem,
Vejam, do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. O artigo está ligando aqui a função de salvação, o ofício de Salvador, à sua própria natureza divina. O Deus homem que se fez carne e habitou entre nós. E Ele nos dá da sua justiça perfeita, santa, graciosa, bondosa. O que nós daríamos? Uma pessoa que passa a vida toda sem se firmar na verdade, não pode dizer que tem a fé salvadora. Por quê, meus irmãos? Porque a razão é que tal pessoa nunca obteve conhecimento de Deus, não recebeu de Deus, não é um fato definitivo. Ser religioso não significa que alguém é crente. Ser religioso é um conceito da nossa própria natureza essencial, que ainda tem traços e elementos, mesmo após a queda. Mas só que a religião do homem sem Cristo é uma religião que não serve para glorificar Deus. É uma religião que é voltada para os seus problemas pessoais, né, para curar uma doença, para restaurar um casamento, mas não para fazer com que aquela pessoa conheça de fato o que foi que Deus em sua graça fez para nos livrar das trevas para o maravilhoso reino do seu Filho. E meus irmãos, os salvos, por outro lado, discernirão sempre que há algo precioso que deve envolver toda a qualidade de vida. Nada mais precioso do que isso. De entender que são pessoas perdoadas, são pessoas justificadas pela graça de Deus, adotadas por Deus. Isto é inigualável, é absolutamente, meus irmãos, incomparável. Não é um tipo de conhecimento que nós podemos deixar à parte, um lado da vida apenas, nem do que estamos vivendo ou nos interessando no mundo. Ora, meus irmãos, é a preciosa compreensão do Evangelho por meio da fé que nos mostra que foi Deus que se aproximou de nós novamente. Deus se aproximou de nós. Ele nos chamou para o seu glorioso reino. Como é que isto deve afetar-nos? Foi o Senhor que nos trouxe de novo a Ele. Nós não seríamos membros de igrejas. Nós não teríamos interesse nessas coisas espirituais em relação à nossa vida. Nós não teríamos interesse em coisas espirituais em relação à nossa vida, haja vista o contexto pecaminoso e degenerado das pessoas que vivem ao nosso redor, e elas também nos tentam. Nós não somos diferentes das pessoas que estão sendo destruídas pelo poder do pecado de Satanás, porque nós temos uma habilidade mais especial e um raciocínio mais profundo, ou algo se deve a nós. Não. Nós não somos diferentes porque nós somos diferentes. Se a obra da graça é real, se a obra da graça é verdadeira, é porque Deus o quis. Deus quis assim, o mesmo Deus que fez os céus e a terra. O mesmo Deus que criou a natureza, que definiu o tempo de vida de cada ser humano, o mesmo Deus que definiu essa tessitura da realidade a qual nós temos dificuldades e impossibilidade de entender até hoje, que os cientistas batem a cabeça, os filósofos não conseguem entender. É esse Deus, é esse Senhor, que está oculto dos nossos olhos, das nossas percepções, porque Ele vive em luz inacessível à nossa condição. Meus irmãos, foi Ele quem se mostrou a mim. Glória a Deus. Estando eu ainda morto espiritualmente, morto em meus delitos e pecados, por meio do seu poder de dar vida. Ele deu vida a mortos espirituais. Meus irmãos, é sob essa luz da tremenda graça de Deus, refletindo, outorgando fé e conhecimento, é que Pedro então vai começar o corpo principal da carta, versos 3 a 11. Vejam versículos 3 e 4. No primeiro momento, Pedro falará mais sobre este ensino. No primeiro momento, ele está dizendo que é Deus que chama os seus, Deus que habilita
os seus de tudo que eles precisam para crescer, para desenvolver-se contra o erro, contra o mal que havia adentrado a igreja. Tudo que precisam para serem crentes firmes na fé. No segundo momento, veja versos 5 a 11. Meus irmãos, ele mostrará o dever e a necessidade de desenvolver essa mesma fé que foi recebida por uma obra da graça, conectando essa fé às virtudes essenciais que Pedro vai chamar aqui. Então temos primeiro os versos 3 e 4. Versos 3 e 4, meus irmãos, todas as boas condições e os privilégios que a graça dá. E os versos 5 a 11 denotam a responsabilidade. Uma pessoa chamada por Deus, ela não foi chamada para ser inerte. Ela não foi chamada para não crescer na graça que lhe está sendo dada. Então, eu quero hoje comentar com os irmãos apenas os versos 3 e 4. E vamos entrar então nessa porção sobre o poder divino e suas promessas para a vida e a piedade. Os versos 13 a 11, irmãos, sempre devem ser entendidos como em justa posição ao ensino herético que se infiltrou na igreja. Então, o que Pedro está falando aqui, meus irmãos, é de uma obra da graça que capacita o crente a ter tudo o que ele precisa, e ele não precisa se afastar desta graça por causa de um ensino, ou não ter discernimento deste ensino, ou não ter força para enfrentá-lo. Meus irmãos, só que todavia entra um elemento impressionante da forma como Pedro descreve isto. A forma da carta é impressionante, porque a forma estilística da carta é um decreto. A segunda carta é muito diferente da primeira, e uma outra diferença aqui é que é na forma de um decreto honorífico que exaltava um benfeitor, as virtudes de um benfeitor. É a forma como Pedro está descrevendo isto. Ele está mostrando que Deus deve ser exaltado pelo grandioso bem de chamar pecadores a si e de providenciar tudo o que eles precisam. É muito semelhante às cartas helenistas, meus irmãos, do contexto greco-romano. Pedro está se inserindo ali, né, no contexto pagão, para falar de uma forma que eles possam compreender. Então, Pedro começa dessa forma de um decreto. A primeira coisa desse decreto é ensinar que Deus possibilita todas as coisas para que um cristão autêntico se desenvolva. Deus, a nossa salvação já começa com isto. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus toma a iniciativa. É Deus quem começa, e é Deus quem opera a salvação. Por seu poder, Deus salva e Deus habilita. Ele supre os salvos. Ele é capaz de dar aos salvos, essencialmente, desde o início, tudo o que precisam para crescerem numa vida santa e piedosa. Nem sempre Deus vai dar tudo o que você quer. Você pode notar isso, que tem muitos pedidos de oração que Deus não vai responder, ou não tem respondido. Nem sempre Deus dará tudo o que um crente almeja, mas tenha certeza disto, esta é a promessa bíblica. Nós teremos tudo aquilo que corresponde à nossa necessidade de viver para agradar a Deus, para corresponder à necessidade de amá-lo, servi-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Não faltará. Não vai faltar. Em meio, um exemplo disto, né? Em meio a tanta dificuldade do seu ministério, o apóstolo Paulo, que já vinha de uma família de posses, quando ele se torna missionário, ele está preso, ele envia uma carta para os crentes de Filipos, ele está acorrentado, ele está passando necessidades, e aqueles crentes bondosamente lhe enviam uma oferta.
E o apóstolo Paulo falará em Filipenses capítulo 4, verso 13. Algo relacionado ao poder de Deus na vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não tinha muitas coisas que muitas pessoas gostariam de ter. Nem liberdade ele tinha, mas ele tinha algo que nunca iria faltá-lo. A habilidade, a graça, o poder de poder se submeter a Deus e à sua vontade naquele momento. Glória a Deus. Naquele momento. Então Deus sempre vai dar aos salvos a habilidade, a capacidade, o poder, as condições. Paulo manifesta isso no seu raciocínio. O tipo de viver, a maneira de se expressar em relação a Deus, de servi-lo, de adorá-lo, de lhe ser obediente, é possível, é algo real. Não é algo subordinado ao acaso. Quantos afirmam ser crentes, mas têm uma definição tão limítrofe da vida cristã. Dizem que muitas vezes não podem ser fiéis a Deus, que não podem esperar em Deus, que não podem viver a vontade de Deus. Não, meus irmãos. É exatamente neste ponto que os salvos são diferentes dos não salvos. Não crentes, por melhor que estejam nas suas vidas, em várias áreas, por melhor que o não crente esteja na sua vida, no seu crescimento intelectual, na sua vida financeira e econômica, no seu relacionamento com os seus familiares, mesmo que o não crente esteja bem em muitas áreas aparentemente, meus irmãos, são pessoas perdidas, são pessoas separadas de Deus, não são pessoas habilitadas para adorar a Deus, para servi-lo, não tem essa habilidade. Se alguma coisa envolver a relação entre Deus e elas, em alguma área, elas negarão e terão a rejeição de qualquer elemento, mesmo natural, mesmo de sentimentos naturais. Não crentes não são habilitados para servir a Deus. Eu vou dizer de outra forma, de acordo com a carta de Pedro, não é possível ser piedoso, não é possível ter vida santa sem a operação do poder de Deus. Não é possível. Isso não existe. A raiz da autêntica vida com Deus é o próprio poder de Deus agindo nela. É o próprio poder de Deus, meus irmãos, agindo nela, tornando-a o que ela é por obra de Deus, nova criatura, uma nova criação do Senhor. Vejam como Pedro manifesta de forma graciosa isto, como Deus é bondoso quando Ele se volta para alguém e habilita esta pessoa a viver para a sua glória. Vejam a palavra usada por Pedro no versículo 3. Pedro usa a palavra doadas, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Doadas. Doadas, meus irmãos, essa palavra aqui é sui generis, porque Pedro não está usando o verbo comum grego, dar. Ele não está dizendo Deus deu. Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Não. Está dizendo que para o crente verdadeiro, Deus doou. Então, doron, no grego, tem a ideia de conceder gratuitamente, fazer uma doação, ser benigno para alguém que não tinha, não possuía aquilo, não tinha como conseguir. Então alguém como Deus doou. O verbo aqui que é mais imprescindível ainda, porque o tempo verbal de doar aqui, meus irmãos, é que Deus determinou que as antigas promessas do Evangelho, todas elas, meus irmãos, precisaríamos de tanto tempo para meditar sobre isso. Todas essas promessas, tudo que Deus falou desde o início da criação em relação à salvação, todas elas vêm para o crente, são dadas ao crente, são concedidas gratuitamente. Ele deu, Ele dará, porque Ele já deu. Sempre vão estar acompanhando tudo que um crente precisa para amá-lo, para servi-lo, para adorá-lo. Toda essa ideia envolve possessão de dons, promessas, fortalecimento, foram doadas ao crente
nada poderá alterar isto. Os versos 5 até 11 vão dizer, agora tem uma outra questão. Uma vez que isso foi doado, o que você fará? Entram as nossas responsabilidades como crentes chamados pelo Evangelho. Consciente disto. O ensino deste apóstolo nega terminantemente, irmãos, o estado de alguém que afirma pertencer ao Evangelho, mas não se preocupa com o crescimento na vida e na piedade. Essa é uma negação deste conceito, né? Na Bíblia não existe o crente Raimundo. Não existe o crente Raimundo, né? O crente que tem um pé na igreja e outro no mundo. Não existe esse crente. Então, no mínimo, um verdadeiro crente, mas pastor, e os crentes que não crescem? No mínimo, um verdadeiro crente nunca tem paz quando ele não cresce. O verdadeiro crente, quando não cresce, não tem sossego. Ele começa como alguém que está com fome, com sede, com necessidade. Uma vez que ele não se abasteça, ele vai começar a sentir isto no próprio processo da vida, até antes da sua morte. Eu quero que os irmãos entendam que eu já estou falando de trás para frente, né? Por exemplo, o verso 9. Leiam o verso 9 do capítulo 1. Já está dizendo isso. O que acontece com um crente que não cresce à luz de tudo que Deus concedeu a ele? Verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Vejam que tipo de crente, mesmo verdadeiro, pode alguém se tornar uma pessoa sem discernimento, uma pessoa sem paz, constantemente sofrendo juízos temporais de Deus porque desobedeceu ao Senhor, sem paz efetiva, sofrendo dúvidas com relação até mesmo quanto ao básico do básico. Esqueceu que houve perdão dos seus pecados. Mas Pedro agora, meus irmãos, e o que é difícil entender esse raciocínio de Pedro, porque Pedro agora, nesse decreto, ele desenvolve versos 3 e 4 de uma forma elíptica. Eu não vou dizer aqui, seria fácil dizer para os irmãos, um argumento espiral, né? Vai se concentrando cada vez mais. Não é isso que acontece no argumento de Pedro. O argumento de Pedro é elíptico. Elipse, ou elíptico aqui, no contexto, uma figura de linguagem, esse apóstolo vai falar no verso 3 e 4 em coisas que estão faltando ao raciocínio. Faltam palavras para explicar o raciocínio inicial. Mas depois essas palavras aparecem mais à frente no próximo versículo. Então é difícil compreender, mas vejam, agora ele nos conduz dessa forma de raciocínio que Deus concede esses benefícios aos salvos por meio do conhecimento da sua própria glória e virtude. É mais do que um assunto entrando em outro assunto. É um assunto que falta uma compreensão e só vem surgir aqui no versículo 4 depois. Que conhecimento é este? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Que conhecimento é este? É a mesma palavra, meus irmãos, do versículo 2. Pleno conhecimento, a palavra distinta para conhecimento que Pedro usa. A palavra que enfatiza é conhecimento intenso, discernidor. Conhecimento mais eficaz, o conhecimento do Evangelho. Todas as coisas que Deus benignamente doou aos salvos, meus irmãos, são doadas ao crente mediante este tipo de conhecimento. Este não é um conhecimento que nós implantamos em nós mesmos. Não é um tipo de conhecimento que nós chegamos por raciocínio lógico, por deduções. Não. Meus irmãos, este conhecimento é um conhecimento cuja iniciativa é de Deus. Deus é que tem a iniciativa, Deus é que concede a alguém isto. E, meus irmãos, este conhecimento, Ele dá a quem Ele chama. É Ele que habilita. Ele que leva alguém a discernir, por exemplo, o seu filho amado, como nós lemos
no próprio ensino geral dos evangelhos. Veja o que diz Mateus capítulo 11, verso 27. Nosso Senhor falou sobre isto. Eu diria para os irmãos lerem desde o verso 25. Mas Mateus capítulo 11, verso 27 diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Conhecimento da salvação sempre é um conhecimento íntimo, pessoal, de Jesus Cristo. É um conhecimento íntimo de Deus, Deus dando de si mesmo, de si próprio. Ele concede àqueles a quem Ele chama. Hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, há muitíssima dificuldade em relacionar conceito da fé cristã e profundo conhecimento de Deus e da sua vontade. Mas permitam-me dizer-lhes, esta dicotomia é antibíblica. Uma igreja que não gosta de estudar é antibíblica. Uma igreja que não gosta de raciocinar, não gosta de sermões, crentes que não gostam de escola bíblica dominical, são crentes antibíblicos, se a gente pode chamar de crentes. Essa dicotomia não existe na Bíblia. Fé e conhecimento da grandeza de Deus. Meus irmãos, da sua comunhão íntima que produz piedade, conhecimento que produz piedade a partir das Escrituras, profundo, rico. Meus irmãos, não podem estar dissociados, não estão dissociados nas Escrituras. Nós temos que ter o mais prudente cuidado em não entender a fé como uma simples apólice de ter medo de ir para o inferno. Muita gente diz: eu sou crente. Por que você é crente? Tem medo de ir para o inferno. Que terrível. Não é só isso. Isso é o mínimo do mínimo da fé. Fé é conhecimento do Deus vivo em Cristo Jesus. Fé, meus irmãos, é sinônimo. Fé autêntica é sinônimo de conhecimento da graça de Deus pelo Espírito Santo, através do Evangelho de Cristo. É uma obra da graça. É Deus que está se fazendo conhecido. O que Deus mesmo, quem Deus mesmo é, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele fará. Crentes verdadeiros não separam o prazer em Deus, a fidelidade a Deus, do conhecimento de Deus. Crentes verdadeiros não vão separar isso. O conhecimento de Deus, sobre Deus, da fidelidade a Deus e da obediência a Deus. Eu quero que os irmãos lembrem o que o Senhor Jesus muitas vezes falou sobre isto. Eu quero citar os irmãos João capítulo 14, verso 21. João capítulo 14, verso 21, texto muito especial. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É impossível separar obediência, amor e conhecimento íntimo de Deus nos evangelhos. É impossível. Vamos ler ainda mais uma passagem, 1 de João, capítulo 2, verso 5. Que texto extraordinário. Sempre que as Escrituras unem esses conceitos, muitas vezes elas estão dizendo: essa é a pessoa verdadeira que foi chamada por Deus. Que verdadeiramente foi chamada por Deus. 1 de João, capítulo 2, verso 5. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Este é o sinal do Evangelho na vida de alguém. Este é o sinal do Evangelho em nosso ser quando estamos no Evangelho. Se Deus se deu, Ele deu de si. E aquilo nos alterou. Se Deus deu de si, se Deus mostrou quem Ele é de fato, para que uma pessoa possa conhecê-lo, conhecer a sua natureza, a sua glória na salvação,
Então, se realmente uma pessoa conhece, tal pessoa não pode ser contrária a esta natureza santa de Deus. Natureza sábia, imutável, digna, gloriosa. É Deus que está se mostrando a ela. Pois bem, a realidade da salvação implica em uma iniciativa do próprio Deus em se mostrarem aqueles que Ele está chamando, para que participem de um conhecimento que ocorre, que é dado por meio, através, de acordo com a sua glória, a glória de Deus, quem Deus é, a glória excelsa de Deus e a virtude de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que não é possível conhecer esse tipo de assunto, entendê-lo, se nós não reagirmos frente ao raciocínio que Pedro estabelece aqui. O final do verso 3 está imediatamente ligado ao início do verso 4. Vejam, por favor. Quando Pedro fala no verso 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, pelas quais que Pedro se refere aqui é glória e virtude, por sua própria glória e virtude. O conhecimento que vem por meio dessa glória e virtude. Então, uma outra coisa que nós temos que entender em Pedro aqui também, irmãos, é o problema das traduções. O raciocínio de Pedro não só é um raciocínio meio melindroso, mas o raciocínio de Pedro não pode ser corretamente traduzido quando as nossas traduções se viciaram, por exemplo, na língua portuguesa e não conseguiram corresponder. Aqui, por exemplo, a expressão não é correta, a expressão pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Os irmãos notem que eu iniciei uma leitura na minha versão bíblica hoje que usa isso. A maioria dos irmãos tem isso. Mas, meus irmãos, o problema aqui é essa palavra, para. Não está correta a tradução. Deveria ser através de. Deus nos chamou de acordo com, através da sua própria glória e virtude. Qual é a diferença que isto faz no texto, meus irmãos? O conhecimento que faz ao texto é que Deus nos insere numa relação com Ele por meio da excelência do seu ser pessoal, a sua doxa, a sua glória. Toda pessoa salva, de alguma forma o Espírito Santo mostrou a ela quem Deus é. Glória a Deus. Quem o Senhor é. De alguma forma, o Espírito Santo mostrou miraculosamente a esta pessoa as virtudes de Deus, as obras de Deus, o caráter de Deus. E tudo que um crente precisa, tudo que um crente sabe do Evangelho, ele o sabe através de um conhecimento que Deus dá de si mesmo, através da sua glória e das suas virtudes. É através de sua glória e sua virtude que os nossos olhos espirituais são abertos. De repente, algo da grandeza de Deus é demonstrado quando uma pessoa é salva e ela vê que não está sozinha no universo. Que o Senhor dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, de um Deus infinito, santo, que não pode ser visto por olhos humanos, é visto agora por um coração pecador, restaurado por Ele, uma mente pecadora, renovada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, agora nós chegamos ao ponto crucial, por assim dizer. O ponto crucial aqui dos argumentos de Pedro. Quais os grandes benefícios de Deus por meio desse conhecimento da sua glória, a virtude que habilita os crentes a tudo o que os crentes precisam? O primeiro e grande benefício, meus irmãos, aqui é que os crentes recebem as grandes e muito preciosas promessas do Evangelho. Eu falei para os irmãos que o verso 4, no início, está ligado ao fim do verso 3, pelas quais é algo que nos é dado por meio dessa glória de Deus, do ser de Deus e da virtude que Deus possui. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas.
Meus irmãos, através do ser pessoal de Deus, seus atos, suas virtudes, a sua glória, Deus concede aos salvos promessas. Promessas muito preciosas e muito grandes. Significa aqui, no decorrer da carta, que Pedro está falando de que Deus manifesta aos salvos desde o início, por meio da sua glória e virtude, que eles foram separados para não ser condenados no último dia da história humana. Oh, meus irmãos, que tremendo é isto. A salvação já começa assim. Quão terrível foi o erro das nossas igrejas terem se voltado para o arminianismo. Uma pessoa que ora é salva, outra hora não é mais salva. Uma pessoa que uma hora tem certeza, outra hora não tem mais certeza. Ela abandona, ela aceita a Cristo, ela rejeita a Cristo. Não. No momento em que Deus se mostra a alguém pela profundidade de quem Ele é e dada as suas promessas, Ele está dizendo a esta pessoa, baseado no seu caráter absoluto, santo, perfeito, que aquela pessoa pertence a Ele para sempre, eternamente. Essas promessas nunca serão invalidadas. Essas preciosas promessas e muito grandes promessas estão dizendo que você não será destruído quando o juízo de Deus vier contra a criação que se rebelou contra Ele. Naqueles que serão lançados diante do tribunal de Deus para a segunda morte. As promessas de Deus são honradas. Vejam o capítulo 1, verso 3. Meus irmãos, estão dizendo que são promessas, verso 4, preciosas e muito grandes. Verso 1, ele diz que essa fé é igualmente preciosa na justiça de Cristo. A fé que Ele dá e o conhecimento que o Senhor nosso Deus dá, na sua essência, manifestam segurança ao crente. Desde o início. O fato de serem as promessas do Senhor honradas, elas têm cumprimento, garantia. Essas promessas são, vejam o que Pedro diz aqui, elas são muito preciosas, mas elas são muito grandes. Pedro não teve como dizer de outra forma. A palavra aqui, majestar, é a forma superlativa. Pedro, ao invés de dizer muito maior, ele diz muito grande. Não dá para medir. Então, agora que nós sabemos disto, que é isto que Deus nos dá, também temos que perguntar e ver, meus irmãos, qual é o objetivo para a vida de um crente vivendo neste mundo, sabendo todas as coisas que ele sabe sobre a glória de Deus na sua salvação, a certeza de que Deus o chamou e que as suas promessas são muito grandes e muito preciosas e grandes. Meus irmãos, qual é o objetivo? São estas mesmas promessas, é este mesmo conhecimento que nos separam daqueles que se perderão eternamente. Pense bem que o Evangelho não está chamando para você se separar do não crente quando você tiver que ser separado naquele tempo do fim. No caso do crente, há um novo modo de viver pulsando na sua alma. Deus lhe deu vida estando ele morto espiritualmente. E Deus fez com que, por meio desse conhecimento santo do Evangelho, da sua glória se manifestando a ele, esse crente pudesse participar dessa glória. Vejam como Pedro declara aqui, como o crente é diferente. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Aqui a palavra é de compartilhar, ter participação nessa natureza que é do próprio Deus, mas isso aqui não significa que o crente, quando é convertido e o poder de Deus opera nele, ele recebe essas promessas, não significa que o crente vai ser um com Deus, que o crente vai deixar de ser um ser humano e vai se unir, vai se tornar um com a divindade. Não é essa a ideia, meus irmãos. É que na nossa conversão, o processo de conversão, no início, desde o início, ele já está se mostrando um processo de glorificação. Ser salvo é participar eternamente de Deus.
Ser salvo é participar da glória eterna de Deus. Vida eterna é participar de Deus, do conhecimento que Ele dá, da manifestação do seu ser a nós. Significa que fomos libertos e restaurados de uma forma definitiva da corrupção que mancha a humanidade criada, que faz com que a humanidade degenere, que causou morte espiritual à humanidade. Meus irmãos, vejam como Deus o habilitou. Se você é um verdadeiro crente, veja como Deus o habilitou a não ser mais o que você sempre foi desde o seu nascimento, uma pessoa rebelde contra Deus. E Ele o fez participar da natureza que Ele tem. Ele deu um novo coração, uma nova mente. Ele deu do seu Espírito Santo, selou-nos com seu Espírito. Então vejam como Deus o habilitou. Em fazendo assim, há uma nova natureza nos salvos, mesmo aqui nesse mundo, antes do fim chegar. Antes das pessoas serem separadas, elas já são separadas internamente. Internamente o crente já participa, já compartilha da nova vida que procede da própria natureza santa de Deus na sua salvação. E se Deus o está habilitando, isso significa o seguinte: se você tem a natureza de alguém em si, pulsando, o que você é para aquela pessoa? Familiar. Você agora é da família daquela pessoa. E é isso exatamente que Deus faz. Deus o separa da sua completa vida decaída, desde o novo nascimento. Ele manifesta o seu poder e Ele mostra-nos que agora nós estamos na família dEle, que devemos agora passar por todo um crescimento na graça de pessoas que participam desse poder restaurador. Vamos ler o texto novamente? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro está dizendo aqui, há algo que já ocorreu aqui. Na conversão, um crente verdadeiro já é um co-participante da natureza divina, segundo o evangelho de um Deus glorioso, capaz de salvar. O que o evangelho é? O poder de Deus para a salvação. É Deus agindo, salvando alguém. Então, meus irmãos, a corrupção ainda está no nosso ser. Ela ainda está presente no nosso ser, mesmo como salvos, mesmo como restaurados. E nós ainda vemos pecados em nós. Mas isto nunca servirá para tolher o crente de refletir e buscar a confirmação de quem ele verdadeiramente é, quando chegar o final dos tempos e ele tiver a ressurreição do seu corpo, a renovação, a transformação do seu corpo em um corpo espiritual. Embora muitos de nós ainda sintamos estes males, muitos de nós ainda sintamos a força, fraquezas, tentações, nós não pertencemos mais a esta realidade decaída. Para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A expressão corrupção das paixões que é interessante aqui. Porque Pedro, é como se Pedro estivesse descrevendo uma pessoa internamente, uma pessoa não crente, em relação ao crente. Internamente, aquele não crente é uma pessoa que está degenerando a cada dia mais e mais por causa da morte espiritual nela. Ela está degenerando internamente, espiritualmente, por causa, o termo que Pedro utiliza aqui é paixões. A corrupção é a degeneração, e literalmente a palavra usada por Pedro aqui é a palavra que diz que tem algo podre dentro de uma pessoa não crente. Algo que, na lógica dos nossos conceitos naturais, estaria fedendo. Mas Pedro aqui não está pretendendo de maneira nenhuma denegrir o não crente. Não. Ele está mostrando a realidade da sua natureza afastada de Deus.
É este o estado de quem caminha para a morte eterna. Pedro está descrevendo, ele está delineando, dando-nos a percepção da revelação bíblica do estado interno dos não salvos. E ele está dizendo que os verdadeiros salvos não têm mais esse estado interno. A palavra corrupção aqui tem o sentido de algo podre, decadente, interna, a vida de uma pessoa que não conhece a Deus. Há então dois fortes paralelos aqui, meus irmãos, constantes: os salvos e os não salvos. A corrupção moral interna, o desejo forte do pecado, mostrando-se na vida, na maneira de se inclinar para as coisas da carne, daqueles que estão morrendo, estão afastados do Evangelho, e aqueles que estão sendo aperfeiçoados por participarem da natureza divina, do próprio Deus, da família de Deus. Ambos estão em direção totalmente oposta. Meus irmãos, vamos para as lições. Eu quero apenas falar de duas lições nesta manhã. A primeira lição: o verdadeiro chamado da salvação também capacita o crente a vivê-la e a desenvolver-se no crescimento da fé. Chamado da salvação: ser piedoso, viver com reverência, lealdade, obediência, constantes a Deus. É possível para os salvos. Mas talvez você diga: pastor, eu sinto falta. Sinto falta de ser um crente mais piedoso. Sinto-me muitas vezes frustrado com a minha vida cristã, em muitos aspectos na vida cristã. Mas veja este ensino nesta manhã. O cerne do ensino de Pedro é que isto é possível. É possível, é real, é fatídico. Outros crentes antes de você viveram problemas até maiores, dificuldades maiores, mas eles tinham tudo e eles reconheceram isto. Nada nos faltará quanto a esta necessidade. Há porções da graça que antecedem o próprio estado que nós vivíamos antes de conhecermos a Deus. Há porções, há promessas que são antes de nós, as promessas santas do Evangelho. E elas são dadas a você e a mim. Se você já está no reino de Deus, você já está no essencial. Você já foi renovado, você foi feito filho de Deus. Talvez o grande problema da nossa vida cristã seja não reagir a partir de quem nós realmente somos. Meus irmãos, Erwin Lutzer é um teólogo que muito trabalhou a ideia de como é a mente das pessoas. Erwin Lutzer, que era um grande teólogo, dizia que a diferença entre uma pessoa mundana, o mundanismo, e a piedade é a mente renovada. Se Deus renovou a sua mente, se Deus lhe deu a nova vida, vejam bem, é exatamente isto. Se você quer prosperar na fé, você tem que aprender a lidar com a fé enquanto um dom da graça da sua salvação. Tem que aprender a cuidar da fé, a dar prioridade à sua fé. Meus irmãos, nós já fomos renovados na mente e no coração. Deus já nos deu a nova vida aos que pertencem a Ele. Deus já nos fez participar da sua glória, da sua virtude. Deus deu de si mesmo, tornou evidente o seu reino. Quando Ele fez isto, Ele manifestou o seu ser pessoal a nós, a sua virtude gloriosa por meio do Espírito da sua palavra. Perceba exatamente o problema. Qual é o problema da vida cristã nesta manhã, para muitos crentes? Atente para este ponto. O seu problema não são, muitas vezes, os problemas que tem passado. O seu problema não se resume. Seus problemas não são, muitas vezes, problemas reais, não são estes que têm passado, mas o fato de não dar-se conta de quem é, de agir e viver como alguém que foi chamado, do que lhe foi dado, do que lhe foi conferido, do que lhe foi outorgado. Crentes verdadeiros podem passar por esse conflito.
de não estar entendendo a sua própria grandeza do seu chamado. É todo um processo. Crentes verdadeiros, meus irmãos, oram porque são santos, foram chamados para orar, já são separados por Deus. Crentes verdadeiros não são chamados para serem separados, mas já foram, mas para manifestar que foram separados. Você sente a luta, sente fraqueza, sente momentos de fraquezas na sua vida cristã? Sim, elas são reais. Mas o que você tem feito nos momentos que você deveria estar orando? Como está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura da palavra? De estudo sério das Escrituras? Os piores momentos de nossas vidas, como crentes, será tentar agir, pensar, falar, viver como um não crente. Esse é o pior momento. Momento que não estamos vigiando, não estamos tendo cuidado com o nosso crescimento. Viver como um não crente. Como se nada tivéssemos, como se ainda estivéssemos na antiga condição. O problema não é a falta de promessas das Escrituras. O problema é tentar usar a Bíblia apenas para certos conceitos isolados, o mínimo. Como se a Bíblia fosse um princípio de autoajuda mesquinho. Não estudar a grandeza das Escrituras para... Eu proponho a você nessa manhã, estude na palavra de Deus sobre a identidade dos verdadeiros crentes. Os puritanos amavam esse tipo de estudo. Estude. Veja como é grande, é maravilhoso, é gracioso, é impossível. Só Deus concede isso. Os verdadeiros crentes têm por graça. O problema não é a falta de promessas. O mesmo acontece com a oração. Por que você não experimenta mais e muito mais? Porque você está, muitas vezes, sem disciplina na oração. Muitas vezes não tem disciplina para coisa alguma, e isso insere na sua vida cristã. Qual é a nossa real dificuldade? Tentar viver a vida com pessoas que não foram habilitadas para temer a Deus, para servir a Deus, para amar a Deus. Pedro diz, vejam novamente o versículo 8 e novamente o verso 9. Porque estas coisas existindo em vós, o que Pedro vai dizer a partir do verso 5, você aliar à sua fé os elementos imprescindíveis para o crescimento da própria fé, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento, mais uma vez, né, conhecimento eficaz, a palavra diferente de Pedro, de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ele não está dizendo que essa pessoa não é crente, está dizendo que é um crente que não exercita o seu crescimento. Deus já tem lhe doado, Deus já lhe tem dado muito preciosas e muito grandes promessas. Elas estão à sua mão. A segunda e última lição, irmãos, eu quero que a gente entenda um ponto aqui da pregação para não ficar ambíguo para nós, então eu coloquei na forma de uma lição. A participação na natureza divina é o ponto inicial e não o alvo somente da vida cristã. Muitos crentes estão tentados a pensar que só quando chegar no fim, quando tiverem um novo corpo, é que vão, um corpo transformado, ressuscitado, renovado, é que vão poder ser obedientes como Deus quer. Não, isso não é bíblico. Não é bíblico. Quem participa da família de Deus já foi liberto da corrupção essencial. Seja o que você é em Cristo Jesus, seja o que você é pela graça de Deus. Você já foi liberto do pecado. O pecado pode ter manifestações em você, mas você já notou que você se revolta contra o pecado, que você pede perdão a Deus, que você volta ao Senhor? Isso é a graça de Deus, glória a Deus. É o Senhor que faz isso, não é a natureza humana. Não é algo vindo de nós. O conhecimento de Deus e de Cristo
nunca deixam uma pessoa inalterada, neutra, indiferente a Deus e à vontade de Deus. Uma vez que você está dentro da família de Deus, a nova natureza já está se manifestando. O ensino de Pedro nos induz a entendermos, meus irmãos, o que somos em Cristo. E que a nossa relação com a realidade decaída deste mundo. Nós não somos mais pessoas que servem a Satanás, servem a carne e servem o mundo como pessoas que não nasceram de novo. 2 aos Coríntios 5,17. Nunca esqueçamos disto, irmãos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Jamais pensemos que nós temos que ir para um culto em que as pessoas vão gritar, vão fazer vigílias e que aquilo vai transformar a nossa vida. Jamais pensemos em transformação e renovação apenas momentaneamente, no final, ou apenas no final dos tempos. Não, meus irmãos. Já aconteceu na conversão, já é algo real. Um filho tem a tendência de se parecer com o pai. A filha tem a tendência de se parecer com a mãe. É exatamente isso, está dentro da família. Aconteceu na conversão. A glorificação é apenas um estado final, é um estado onde o crente passará a eternidade. Meus irmãos, sendo glorificado. Mas já aconteceu com os salvos, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos encerrar, meus irmãos, lendo Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Algo que Pedro vai tanto fala nesta carta. O conhecimento que Deus nos dá por meio de uma mente renovada. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, meus irmãos, Deus já deu tudo aos salvos. Paulo diz, pelas misericórdias de Deus, a salvação, que estava falando da justificação pela graça por meio da fé. Deus já deu tudo aos salvos. Que mais Ele requer de nós nesta vida? Se Deus já deu tudo a nós, o que Ele requer ainda de nós? Ele requer que na área mais importante da nossa vida, que é o nosso pensar, um pensar renovado, aprecie a sua vontade para nós. Por que Deus lhe deu uma nova mente, uma nova natureza que procede dos céus, do Espírito Santo? Ele lhe deu para habilitar-lhe a entender e apreciar a vontade dele, de um modo que antes de ser convertido, ser-nos-ia impossível. Nunca teríamos isto. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos crescer na graça. Crescer no conhecimento. Que o Senhor nos desperte por meio destas supremas verdades. Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos.